São convidados desta edição das 12 Bernardo Trindade e Mónica Silvares. Mónica, começo por ti. Em primeiro lugar, muito obrigado a ambos por estarem nesta edição das 12. Parece que esta visita de Angela Merkel é mais económica do que política, ao contrário do que aconteceu, ou pelo menos do que dizem os analistas aconteceu na Grécia. Antes de mais, bom dia. Eu creio que será um pouco as duas vertentes. A vertente económica, seguramente, que para nós é fundamental. Portugal está desesperado por balões de oxigénio que permitam fomentar o investimento, o crescimento económico, que potenciem a criação de postos de trabalho e, desse ponto de vista, as empresas alemãs, sendo normalmente empresas muito fortes no setor industrial, são áreas que potenciam muito a criação de postos de trabalho e podem ser imensos casos de sucesso, como temos o caso da Auto Europa ou da Bosch, que são projetos que podem ser apresentados como pioneiros em Portugal, no sentido de serem bons exemplos de gestão e de sucesso, mas também claramente que a dimensão política aqui será muito importante, nomeadamente para o Primeiro-Ministro e para Portugal como um todo, para se perceber se estamos aqui com alguma flexibilidade da parte alemã para reconsiderar as metas do memorando e algum tipo de renegociação, ainda que esta possa assumir ou não o nome de renegociação das metas do acordo, e nomeadamente em termos de juros e de prazos que Portugal tem que cumprir. Bernardo, vamos passar mais das palavras às ações, ou seja, Angela Merkel tem dito que a Alemanha apoia o esforço de Portugal, apoia Portugal, mas vamos ter, por exemplo, uma cooperação maior entre empresas e até entre os dois Estados. Bem, eu segundo aquilo que a Mónica estava a dizer, indiscutivelmente uma importância económica de dar a conhecer um conjunto de realidades que eram outrora desconhecidas dos empresários alemães e, portanto, mostrar um país que, quer no seu território, quer fora dele, tem de facto um potencial que deve, no fundo, ser aproveitado, mas, sobretudo, sublinhar a questão política. E é importante, no fundo, também historiar um pouco o processo. Nós chegamos à fase em que estamos, portanto, fomos confrontados com um pedido de resgate, em resultado, certamente, de um conjunto de hábitos relacionados com a nossa vivência, mas, sobretudo, porque é preciso recuar a 2008, ao final de 2008, início de 2009, com uma crise internacional, enfim, transversal e de grandes dimensões, obrigaram a que a Europa como um todo tivesse, no fundo, que tomar uma posição. E uma posição no sentido de estancar uma recessão económica. E foi precisamente através da despesa pública, do investimento público, que foi consensualmente considerado como a medida a desencadear. Lembro-me, inclusivamente, porque era membro do governo na altura, que, nomeadamente na nossa área, nunca Portugal teve uma relação de tão grande proximidade com a operação turística, nomeadamente de países como a Alemanha, como nessa altura, onde a operação turística e Portugal e os seus organismos, de facto, conseguiram concentrar um conjunto importantíssimo de recursos financeiros para, no fundo, de forma conjunta, em parceria, promovermos Portugal, na altura, na Alemanha. E noutros domínios, nomeadamente, estou a pensar as linhas de crédito para o investimento, nomeadamente endividando fortemente o IAPMEI na altura e a banca portuguesa no quadro de um relacionamento financeiro. Isto para dizer o quê? Uma vez que a Alemanha, nomeadamente a Chancellor Merkel, sabe que ela é responsável por 25%, digamos, do empréstimo feito a Portugal, é essencial que, digamos, entenda que, pese embora o esforço que estamos a fazer no sentido desta consolidação, há um limiar, um limite de esforço que não é possível pedir. E, nesse particular, penso que, tal como a Mónica referia muito bem, a questão dos prazos, a questão do encargo financeiro, são matérias que têm hoje uma atualidade imensa. E se queremos, no fundo, assumir este projeto europeu como um projeto dos cidadãos e, sobretudo, para que possamos, no fundo, afirmar este quadro europeu sentido por portugueses, por gregos, por irlandeses, por eslovenos, por alemães, por escandinavos, esse deve ser, digamos, um esforço repartido. Mónica, parece que, e já aqui deste um mote a essa questão, parece que Angela Merkel também poderá partilhar, e de resto o Económico noticiava ainda hoje um alto representante europeu a dizer que o Eurogrupo pode, por exemplo, flexibilizar a questão da meta do déficit para este ano, mas parece que Merkel poderá dizer a Passos Coelho e até ao Presidente da República: meus senhores, estamos atentos ao vosso trabalho, há um ajustamento a fazer, mas
como estão a cumprir com aquilo que vos foi pedido ou exigido e mesmo assim não conseguem pôr a economia a trabalhar, pode haver aqui uma outra flexibilização além do ano. Importa dizer que Portugal já teve mais um ano para atingir as metas. É verdade. Eu creio que a mensagem privada pode passar muito por aí também, um pouco uma mensagem de incentivo. É preciso também lembrar que estamos a falar de partidos da mesma gênese e que, portanto, há uma mensagem de apoio que seguramente terá que ser dada. Não sei é que depois se essa mensagem será totalmente passada no mesmo calibre ou no mesmo nível. Oficializada ou não. Exatamente. Porque é também preciso perceber que, ponto 1, Portugal não pode abrandar significativamente o esforço de consolidação que está a ser feito. Da mesma forma, como dizia o Bernardo, é assim, há um limite daquilo que é possível pedir-se de esforço aos portugueses. E entre estes dois pontos é que estará a ciência de conseguir definir uma política que possa ser simultaneamente uma política de ajustamento das contas públicas, mas simultaneamente promover o crescimento económico. Do ponto de vista político, por assim dizer, Merkel tem que jogar também com dois factos muito significativos. Continuar a dar este ar de austeridade e de primeira-dama que impõe as medidas necessárias, mas simultaneamente não estragar completamente o trabalho que está a ser feito por impor um excesso de rigidez nesse mesmo modelo e simultaneamente tem a questão interna das suas próprias eleições, onde ela agora tem que ter essa preocupação de vender uma mensagem que seja aceitável para o eleitorado alemão e que lhe permita a ela própria continuar a ter um peso significativo a nível europeu, mas também não perder o pé na sua própria casa e nas eleições. Bernardo, temos assistido, por exemplo, Christine Lagarde, a diretora do FMI, a dizer que o impacto da austeridade não foi bem calculado, a dar até aso a que haja alguma flexibilização nos programas dos países que foram auxiliados externamente. Parece-lhe que pode suceder o mesmo com Angela Merkel. E recordo, por exemplo, a entrevista que ontem foi transmitida pela RTP, em que dizia não só que Portugal não precisa de mais tempo, não precisa de um segundo resgate e que não faz sentido falar em saídas do euro. Portanto, mais uma vez, a reiterar a sua confiança não apenas em relação a outros países, mas, e neste caso, como é óbvio, em relação a Portugal. Poderá haver aqui um alinhamento de opiniões? Eu gostaria muito e espero que aconteça, porque, tal como você referia há pouco e muito bem, é preciso, no fundo, criar condições para que a economia cresça. Porque se a economia não crescer, já tem neste momento uma taxa de desemprego de 16%, que rapidamente chegará aos 20%, com os consequentes efeitos ao nível, inclusive, da própria despesa pública, designadamente do subsídio de desemprego. E há um dado que é um dado importante, porque, no fundo, altera uma tendência. Os dados das exportações de setembro evidenciam não um crescimento, que era uma coisa já sustentada, julgo que duas séries, portanto, há 24 meses que mês após mês as exportações vinham crescendo, e há uma regressão nesta lógica. Implica, por isso, que do ponto de vista do crescimento, e isto liga-se com a Alemanha. Porquê? Porque, curiosamente, o que é que, no fundo, um país... Exatamente. Portanto, há uma ligação estreita. Portanto, não basta só falar na contenção do mercado interno. O mercado interno está, por natureza, contido em Portugal, uma vez que não há rendimento disponível para consumir. Agora, agrava-se pelo facto da nossa vocação exportadora estar neste momento fragilizada, complicações, nomeadamente, para parceiros como a Alemanha. E é importante que, digamos, esta avaliação que Christine Lagarde já fez e, portanto, em função, digamos, dos fundamentais, em função dos modelos econométricos que estavam rigidamente definidos e, portanto, que exigiam, digamos, alguma flexibilidade, que no quadro da União Europeia, digamos, esta liderança alemã possa ter, de facto, um outro olhar. E isso é importante, no fundo, e esse é um pouco o apelo que fazemos ao nosso governo, que, no fundo, tenha uma capacidade de intervenção nos fóruns e que esta visita, indiscutivelmente, pode proporcionar, de facto, um outro olhar, um olhar mais flexível e que, no fundo, possa suscitar alguma esperança. Mónica, de que forma, e porque hoje o tema e a tónica no Centro Cultural de Belém, neste fórum empresarial luso-alemão, foi maior cooperação, mais cooperação entre as empresas portuguesas e alemãs, de que forma é que estes dois
destes dois setores poderão cooperar ainda mais, sendo que, e também me baseio em dados divulgados hoje pelo Económico, houve uma queda bastante acentuada do investimento líquido da Alemanha em Portugal, recuou 112% e tem um saldo, salvo erro, negativo de 20 milhões e tal de euros. Eu acho que os números falam por si. Essa quebra brutal do investimento é uma prova de que há todo um imenso caminho para onde se pode tentar alavancar as relações económicas entre os dois países. Basta recordar situações quando cada vez que a Auto Europa se propõe a produzir um novo modelo, a Volkswagen se propõe a produzir um novo modelo, como a Auto Europa tem que concorrer com outras fábricas na Europa para conseguir ganhar esse mesmo modelo. Provavelmente eles podem ser um bocadinho mais benevolentes no método de avaliação e preferir a Auto Europa, que inclusivamente a maior parte das vezes até se apresenta como a fábrica mais produtiva do grupo Volkswagen. Portanto, nem era propriamente um favor que estariam a fazer. Há montes de áreas em que é possível as empresas cooperarem mais, quer seja através de trocas de trabalhadores, até que possam ir fazer estágios a empresas. Que de resto já foi proposto. Exatamente. E depois há toda esta dimensão também que vai ser falada mais daqui a pouco pelo Ministro Nuno Crato do Ensino Dual, que eu penso que também é também uma aposta que o Executivo neste momento também está a fazer para tentar criar uma mão de obra mais adequada àquilo que o mercado de trabalho procura. Eu creio que todas essas dimensões podem ajudar naquilo que o Ministro da Economia está agora sempre a falar, na reindustrialização de Portugal, se calhar ter uma aposta um pouco menor ao nível dos serviços e apostar mais na implementação de indústria. Há mão de obra muito qualificada e muito mais barata do que no resto dos países da Europa, porque isso é uma coisa que tem que sublinhar. Nós temos, sobretudo, mão de obra qualificada mais barata que nos outros países, que podem ser um excelente atrativo para qualquer empresa alemã ou qualquer outra empresa europeia. E eu creio que basta depois termos uma política fiscal, por assim dizer, e uma justiça a funcionar com a celeridade que se exige para que os negócios possam ser bem feitos, para se poder atrair empresas e para lhes explicar que isto é um bom ponto, até porque estamos geograficamente muito bem situados para poder fazer a ponte com outros mercados. Bernardo, vai parecer um clichê esta pergunta, mas na minha opinião acho que faz sentido. Esta visita de Angela Merkel é um momento importante para o Presidente da República, principalmente o Primeiro-Ministro, dizerem olhos nos olhos à chanceler alemã e, apesar dela dizer que sabe disso, que Portugal não é Grécia. E acho que é essencial porque, repara, a grande vantagem que estas viagens têm e que estas visitas têm é, sobretudo, de modo próprio, no local e onde, digamos, as atenções estão centradas sobre esse Estado-membro, não é sobre... Portanto, nós não estamos em Bruxelas, nós não estamos em Estrasburgo ou, eventualmente, em Berlim a discutir longínquamente uma matéria ou um Estado-membro ou o seu comportamento. Não, estamos cá e é precisamente com esses fundamentais e com o olhar sobre esses fundamentais que podemos, de facto, tirar vantagens. O apelo que faço é que, de facto, coloquemos os melhores e sejamos capazes, no fundo, de transmitir esta mensagem de que o esforço está a ser feito, mas que não é possível continuar, digamos, a manter uma carga tão pesada sobre cidadãos e empresas, sob penas de todo este esforço ser manifestamente inglório. Olhando para a sexta avaliação da Troika, que começa oficialmente hoje, embora as atenções estejam viradas para Angela Merkel, Mónica, há alguma pressão sobre esta sexta avaliação, sobre uma eventual, e já aqui falamos, negociação, flexibilização das metas? Parece que agora está mais no centro das atenções este ponto. Acho que há muitas coisas que foram coisas importantes que resvalaram para esta sexta avaliação. Creio que também a quinta, pela primeira vez, houve uma alteração na imagem que se estava a ter de que o programa estava a correr sobre rodas e sem problema nenhum. Estamos talvez num momento de viragem, pois há toda aquela ideia da maratona que o Ministro das Finanças nos tentou vender, de que socialmente as pessoas estão cansadas das reformas e estão muito cansadas de que lhes peçam sacrifícios para os quais elas não veem resultados. Não é à toa que a chanceler, na entrevista que deu em exclusiva à RTP, sublinhou o facto de que estas reformas estruturais são fundamentais, mas que elas demoram tempo a ver seus resultados. O investimento não vai aparecer ao virar da esquina, e nem tampouco a criação de postos de trabalho. Mas para as pessoas, para as famílias que estão em casa, é impossível dizer-lhes, olha, pronto, assim estamos aqui a
fazer este esforço todo, e mas daqui por 10 vai ficar... anos a economia exatamente, volta a crescer. E o senhor vai ficar sem emprego durante 5, quer dizer, é impensável. Com todas as alterações que são obrigatórias por via do ajustamento das contas públicas e, por assim dizer, por uma espécie já de diminuição do Estado Social, nomeadamente alterações ao nível do cálculo do rendimento social de inserção, ao nível do subsídio de desemprego, essas pessoas não podem... Mónica, desculpa interromper-te, claro, porque tenho a indicação que, nesta altura, Angela Merkel, Patrícia, está a chegar ao Palácio de Belém. É verdade, Hugo, temos indicações de que Angela Merkel acabou de estacionar aqui com a sua comitiva, uma comitiva larga, o secretário de Estado, porta-voz do Governo Federal, também o embaixador da República em Lisboa e várias outras pessoas, numa altura em que Angela Merkel já está então a ser conduzida para estas escadarias, vai passar aqui na Sala das Bicas antes de ir reunir-se com Cavaco Silva, vai ser conduzida por Nunes Liberato, o chefe de gabinete da Casa Civil de Angela Merkel. Neste momento a subir as escadas, Angela Merkel, como nós vemos. Good morning. A Angela Merkel não responde neste momento, a ser conduzida por Nunes Liberato, o chefe da Casa Civil de Cavaco Silva. Uma comitiva larga, como eu dizia, que vem todos acompanhar Angela Merkel para esta conversa com Cavaco Silva. Eu vou recordar quem são estas pessoas: o secretário de Estado, porta-voz do Governo Federal, também embaixador da República da Alemanha em Lisboa, o assessor da chanceler para a política externa, também outro assessor para a política económica e financeira, e outro assessor para a política europeia. Logo, um grande vasto de pessoas que serão normalmente os conselheiros de Angela Merkel junto do seguimento da sua política, numa altura em que entram os tais empresários também, uma comitiva larga, como eu dizia, esta de Angela Merkel, que faz acompanhar de muitos agentes económicos alemães, como nós vimos, que vão todos encontrar-se com Cavaco Silva, imagens que nós contaremos também dar desse encontro mais tarde. Neste momento, então, Angela Merkel está a reunir-se com Cavaco Silva, uma reunião que deverá demorar cerca de meia hora, é esse o tempo que se conta. Cerca de 1h10 vai sair Angela Merkel, não se sabe se irá falar ou não aos jornalistas, pelo menos oficialmente não está previsto, mas como já nos foi dito, Angela Merkel é dona das suas regras, é ela que decide se vai falar ou não, por isso, à 1h10, contamos então acompanhar a saída da chanceler, ver se vai falar aos jornalistas. Por essa hora, Patrícia, estaremos num especial informação do ETV a acompanhar precisamente este encontro de Angela Merkel com o Presidente da República, a jornalista Patrícia Cracel, que continua, como vimos, em direto no Palácio de Belém. Mónica, voltando a estúdio e ao teu raciocínio, agora sim podemos continuar, uma vez que a chanceler já entrou na sala. Por Cavaco Silva. Bom, explicava eu que me parece complicado que nesta sexta avaliação não se tenha de alguma forma em conta todas as mudanças que foram tidas do ponto de vista estrutural. Um dos pontos que se referiu sempre no memorando é que se houvesse alterações que não fossem propriamente decididas por via da economia nacional, ou seja, que não fosse pelo incumprimento das autoridades portuguesas ou por não cumprimento das metas que Portugal estivesse a executar, que haveria sempre alguma margem de manobra para rever as coisas. Nomeadamente, se estivéssemos a falar de um abrandamento da própria União Europeia. E como o Bernardo há pouco referiu, o facto das exportações neste momento estarem a sofrer uma contração e não o caminho de paulatino crescimento que estava a ter até aqui, pode ser um claro sinal de que é um momento de rever um pouco a matéria. Por outro lado, há um conjunto de reformas que já se percebeu que são bastante difíceis de executar, nomeadamente o que se diz respeito ao setor empresarial do Estado, às parcerias público-privadas, são tudo temas que nesta sexta avaliação vão estar novamente sobre a mesa. Para mim, eu creio que a questão social e das dificuldades que o povo português neste momento enfrenta devem ser muito bem acauteladas, porque tanto tal como o Bernardo dizia, sobre o reforço que isto tem, a carga que isto tem nas contas públicas com a atribuição dos subsídios de desemprego, tem também o outro revés da medalha, que é o da imensa redução da receita fiscal. E, portanto, eu não creio que se possa continuar a fazer o ajustamento todo por via fiscal,
tem que também pensar um bocadinho mais e ir mais longe na questão do corte da despesa, sendo que esse corte da despesa pode ficar, de facto, inscrito em mais esta fase do memorando e com uma melhor calendarização, sendo que para isso não será inevitável a tal revisão constitucional que tanto tem ocupado e a refundação do Estado que tanto tem ocupado as autoridades portuguesas. Bernardo, a questão dos cortes estruturais que o Governo quer implementar de 4 mil milhões de euros vai certamente centrar também as atenções nesta sexta avaliação. Eu acho que esta sexta avaliação é provavelmente a mais importante, precisamente por ser a sexta e, portanto, termos um conhecimento de um passado recente e, portanto, quem avalia e admitindo que está a avaliar bem e, portanto, com a noção e com os dados todos relativos à economia real, dita economia real. E, portanto, perceber se estes 4 mil milhões são efetivamente execuíveis, são fazíveis a curtíssimo prazo. Eu entendo que não. Entendo que, sobretudo, este contrato social, este contrato de confiança entre cidadãos e Estado está hoje objetivamente colocado em causa. E repara, acho que qualquer iniciativa no sentido de chame-se refundar o Estado, pensar quais as suas funções, só é possível tendo paralelamente e simultaneamente um quadro de esperança. Um quadro de esperança que acontece por via do crescimento económico. Ou seja, é importante, no fundo, que convoquemos todos os portugueses, e quando digo convoquemos os portugueses, todos os partidos que, no fundo, em função da sua representação, possam, no fundo, auxiliar este princípio. Refiro-me nomeadamente ao Partido Socialista, que foi quem assinou este memorando, que tinha subjacente um aspecto que a Mónica referiu, que é o facto de se forem alteradas condições que neste momento não estejam, ou que na altura não estavam definidas, era possível, no fundo, ter uma outra abrangência. E esse é um ponto essencial para que, sobretudo, este esforço, o esforço que fizemos até este momento, valha a pena. E esse é provavelmente, não só há esta coincidência da presença da chanceler Merkel em Portugal, mas sobretudo que esta mensagem seja dada e seja passada aos representantes da Troika que estão neste momento a avaliar este programa de ajustamento. Sob pena de facto, entrarmos numa espiral. Não é só a espiral recessiva, é uma espiral de destruição que pode pôr em causa, nomeadamente, de facto, liberdades fundamentais do povo português. Bernardo Trindade, Mónica Silvares, muito obrigado pela vossa presença e análise nesta edição das 12. Já a seguir olhamos para o dia nos mercados.